Boa noite a todos. Sempre uma alegria estarmos juntos para compormos essa mentalidade, para falarmos da doutrina espírita. Bem, se estamos aqui, se vocês me ouvem, nosso tempo ainda não está esgotado. Mas nós sabemos, todos nós sabemos, que ele vai se esgotar. A questão é que nós nos comportamos como se isso não fosse uma verdade. Talvez das poucas verdades absolutas que nós temos é que isso vai acabar, que um dia nós vamos deixar a Terra. E a questão é, será que nós temos nos perguntado onde nós queremos chegar quando tudo isso terminar? Uma psiquiatra e tanatóloga do nosso tempo, Elizabeth Kubler-Ross, ela estudou muito as pessoas em estado terminal. E ela dizia que uma pessoa muito materialista ou muito desorganizada dificilmente chegava ao momento de desencarne com consciência. Ou ela entrava em estado de coma, ou ela tinha alguma doença que ela perdia a memória. E também essa pessoa não conseguia reconhecer as pessoas. E que tudo isso, ela entendeu o que acontecia porque essas pessoas não suportavam a ideia de olhar para a sua própria vida e ver que perderam toda essa existência em coisas que não tinham nenhuma importância, em coisas absolutamente irrelevantes e que deixaram as coisas mais importantes para trás, por fazer. Eisenhower foi um general do Exército, presidente dos Estados Unidos, e ele desenvolveu um pensamento que ficou conhecido como matriz de Eisenhower, que foi tão importante que vem sendo trabalhado até os nossos dias. O pessoal que trabalha muito com produtividade explora bastante isso. Livros recentes têm sido feitos em cima da matriz de Eisenhower. E ele compara as coisas importantes com as coisas urgentes. E o que ele diz? Que o que é muito importante e muito urgente, nós devemos fazer agora. O que é muito importante e pouco urgente, nós podemos agendar. O que é pouco importante e pouco urgente, podemos eliminar da nossa vida, das nossas tarefas. E o que é pouco importante, mas é muito urgente, nós devemos e podemos delegar. Eu daria um passo atrás para que a gente se pergunte, sobretudo, se nós sabemos o que é importante para nós. Se nós sabemos definir os níveis de importância e de urgência também na nossa vida. Eisenhower era um estrategista como general do Exército. E é com que estratégia nós estamos tendo e usando na nossa vida? Será que nós estamos só apagando incêndio? Só usando a nossa energia, o tempo, o nosso capital de vida para nos chegarmos à exaustão? Ou nós estamos empregando isso de uma forma produtiva? Há um profissional de marketing que costuma fazer essa pergunta aos seus mentorados: quanto do seu tempo é uma verdadeira oferenda ao nada? E aqui nós não estamos falando de quem não está absolutamente fazendo nada,
mas de como nós estamos empregando o nosso tempo. Tá? Porque se depois de um dia extremamente cansativo, de tem que, o que eu fiz? O que realmente de importante eu produzi? Claro que a filosofia também se debruçou sobre esse tema. Desde lá, Aristóteles, eles vêm pesquisando sobre isso. E um ramo da filosofia, a metafísica, que é a metafísica, e dentro da metafísica, a ontologia, divide em algumas categorias. E a primeira categoria que é trabalhada é o ser. A segunda é a existência. E a terceira, o tempo. Isso nos leva a acreditar que o tempo é uma categoria fundamental para o ser e que é, portanto, um aspecto básico de toda a nossa experiência no mundo. Mas afinal, o que é o tempo? Definir o tempo é algo bastante complicado. Nós vamos sempre cair num paradoxo. Porque o tempo é um conceito que chega no limite do que nós conhecemos. Ele avança à medida que avança o nosso conhecimento. Mas nós estamos muito no limite dele. Como o conceito de Deus, por exemplo. É difícil para nós definirmos Deus. É um conceito limite. E por isso, os conceitos sobre o tempo, eles acabam sendo muito ricos, muito poéticos, muito precisos, muito criativos, mas eles vão ser circulares e paradoxais. O que se convencionou chamar de petição de princípio. O que é isso? É você fazer uma definição de alguma coisa usando a própria coisa. E tudo isso porque nós temos dificuldade de abstrair o tempo por estarmos no tempo. Aí vem as definições. O tempo é uma sucessão de eventos. Sucessão já é tempo, já são coisas que acontecem no tempo. Ou é um período que decorre de dois acontecimentos. Período é um intervalo de tempo. Mudança contínua e irreversível, segundo uma dimensão linear. Mudança também é uma coisa que acontece no intervalo de tempo. Continuamos na mesa? Mais ou menos, mais ou menos. Kardec também tentou uma definição de tempo. Só que importante para Kardec era fazer essa distinção entre o tempo e a eternidade. E ele diz em A Gênese que tempo é uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela, a eternidade não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Portanto, em se tratando da eternidade, a métrica tempo não tem cabimento, porque não existe uma duração, não é possível se determinar isso. Irmão Grimm, embora também tenha incorrido nesse paradoxo, ele traz uma definição muito interessante. Ele diz que o tempo é uma totalidade movente. Totalidade, que é a totalidade movente. E por conta desse movimento, essa sensação de movimento que todos nós temos, da percepção do tempo, nós costumamos dizer que o tempo flui. Usamos muito essa expressão. Mas o tempo não flui, porque o que flui são as coisas. Tempo não é coisa. Mas é uma ideia confortável. E é uma ideia que, embora ela seja imprecisa, mas independente de uma conceituação mais exata, o certo é que
que o tempo implica na sua relação com o espírito, que é o ser consciente que faz essa percepção do tempo. É o ser que alcançou algum grau de consciência e que passa a entender, a perceber e a compreender de alguma forma o tempo. E a partir do tempo, ele alcança esse conceito de duração, que é além do tempo físico, e surge da percepção que o ser consciente faz do tempo. A duração é uma concepção que cada um vai ter. Foi mais demorado? Foi mais lento? Nós vamos ver isso. Para exemplificar isso, a gente poderia pensar no tempo como uma relação entre dois sistemas. Talvez seja a forma mais clara de nós pensarmos nessa definição. Por exemplo, quando nós pensamos num relógio de pêndulo. O relógio de pêndulo que para nós marca as horas é uma relação com o sistema de rotação da Terra. Então, o que o relógio faz o que esses dois sistemas fazem é uma comparação entre eles. Existe uma relação entre eles. A física, a ciência, através da física, se debruçou muito sobre isso, desde lá Aristóteles, passando por Newton, que trabalhou muito em cima disso, Leibniz, depois vem Einstein com a teoria da relatividade. E como esse conhecimento ele vai crescer à medida que nós alcançamos um conhecimento maior, à medida que nosso conhecimento se amplia, a física quântica tem trazido para nós uma outra percepção do tempo. Mas não vamos nos deter nisso, porque esse não é o nosso propósito aqui hoje. Eu preferia ir na poética. O irmão Leocádio nos diz que os artistas estão sempre à frente. Eles estão sempre alguns passos à frente da humanidade em geral. Eles conseguem fazer leituras muito amplas, muito precisas, conseguem fazer sínteses maravilhosas. E quando um poeta, um compositor como Caetano Veloso vai falar sobre o tempo, ele chama isso de uma oração e diz: peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei, nem terá sido. Tempo, 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 tempo. Veja o alcance que ele faz de entender o que ele pede nessa oração. Que ele saiba o movimento certo, no momento certo, para fazer a coisa certa. E que esse movimento seja com muito brilho no espírito e que beneficie outras pessoas, que espalhe esse benefício. É para isso que ele quer entender o tempo. Mas quando ele tiver saído para fora do teu círculo, para fora do círculo do tempo, quando o tempo ele já tiver ultrapassado o tempo da Terra, não serei, nem terá sido. De nada adiantará, de nada valerá o que foi, mas o que foi feito, o que se é. E como é que esse ser consciente vai alcançar conhecimento? Através de uma tomada de consciência. A tomada de consciência do tempo, da estrutura do tempo,
e da consciência plena do tempo, que só vão ocorrer quando o ser vivo alcançar consciência plena de si mesmo, quando ele tiver consciência do ser em si. E dessa forma, ele vai ampliar a sua consciência no processo evolutivo de tal forma que ele vai perceber que existe uma relação de tempo entre as coisas. E à medida que esse ser toma consciência do tempo, que é uma característica do espírito, ele toma consciência da finitude, inclusive da própria finitude e da sua mortalidade, que para nós espíritas é uma mortalidade física. E por conta disso, nós costumamos também entender que encarnar é entrar no tempo, ou que é sair de uma situação de não estar no tempo e entrar numa dimensão de espaço e tempo que antes não existia. Mas será que é isso mesmo? Talvez fosse mais certeiro dizer que quando nós estamos desencarnados, nós estamos num referencial de tempo diferente. Não é que não existe o tempo, é que o referencial é diferente. E que ao encarnar, nós entramos num referencial de tempo que é próprio do polissistema material. Então, como é próprio do polissistema material, nós vamos estar condicionados às 3 dimensões: altura, largura, comprimento, e a uma 4ª dimensão, que é essa dimensão do tempo, característica do polissistema material, do polissistema Terra. E que esse espírito, o espírito em si, que é o núcleo do ser, esse vai além disso. O espírito vai além da dimensão, através e além da dimensão e do tempo. Irmão Leocádio tem uma preleção a que foi dado o nome Encontro com o Tempo, e que está disponível nos canais da SBE, em que ele nos chama muito atenção para isso, para o aproveitamento que nós temos feito do tempo que aqui nos foi dado. E ele começa por falar dos nossos hábitos e dos nossos costumes, como, por exemplo, o hábito de postergar. Ele diz: vocês sempre deixam para a última hora. Tem um trabalho para fazer? Para que dia que é? Semana que vem? No último minuto eu faço. Eu viro à noite, eu faço qualquer coisa, mas eu vou deixar até o último minuto. Eu vou postergar até a última hora. Ele diz que isso é um sintoma de que no conjunto harmônico do universo se está em atraso. Você pode até entregar seu trabalho no tempo, mas você já está em atraso com o universo. Porque o tempo em que você está produzindo, você está criando, você está projetando, você está entrando nessa mentalidade. Se você posterga isso, naturalmente o trabalho não vai ter a mesma qualidade. Certamente que não, ainda que ele seja entregue em tempo hábil. E ele diz que nós precisamos chegar a resultantes significativas a título de convergência de todos a nível de pensamento. Por isso, nós temos que entender a importância que é nós fazermos esse trabalho, nós comungarmos com uma mentalidade quando nós estamos em exercício. E não podemos postergar isso. E ao fazer leituras de nós, ele reconhece que nós temos a intuição e que nós temos a capacidade de fazer leitura dessas frequências comunicativas. E que por isso nós temos que estar em prontidão para fazer esse exercício da intercomunicação, da comunicação de um com o outro,
das comunicações com o todo, da comunicação com a totalidade e também fazer a transcomunicação, a comunicação através disso. São sinais que nós tanto pedimos e que nunca estamos em prontidão para ver. E que dessa forma, que ao fazermos isso, nós conseguimos alcançar uma visão crítica de uma linguagem de amor e de afetividade. E ele continua: se vocês retardarem, sempre perderão a oportunidade de se transformar naquele momento. Vão se transformar para o futuro, mas vão ter que passar por outras experiências para aprender. E tudo tem a sua significação no devido tempo. Fora daquele tempo, as coisas terão outro significado. É preciso que estejamos preparados para isso. Se nós temos, nesse momento, os instrumentos e as instruções para exercer uma determinada tarefa e não nos prontificamos para ela, podemos até ter uma nova oportunidade. O cavalo branco selado pode até passar de novo. Não sei se da mesma forma. E ele diz que não será. Que não será, que não teremos, que terá outra significação. Que nós não recuperaremos aquela oportunidade perdida. Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, que foi ditado a Chico por André Luiz, André Luiz e Hilário vêm à Terra sob a orientação de Aulos e eles se deparam com uma situação que os deixa bastante aturdidos. E Hilário comenta com Aulos: como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? E Aulos responde para ele: realmente, essa ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Nós falamos muito do apego a coisas, mas nós precisamos prestar atenção. Quão apegados nós estamos a ideias, como apegados nós estamos a situações. E Hilário continua: e essa imobilização, essa completa inércia dessa alma que está imóvel e cristalizada. E Aulos explica de uma forma muito interessante. Ele diz: o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. As horas são invariáveis no relógio. Para todo mundo, as horas são iguais. Mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Essa percepção da hora, do tempo, da duração é diferente. Quando nós estamos felizes, nós não tomamos conhecimento dos minutos. Eu me lembro de uma professora de educação física que eu tive na juventude e que quando ela colocava a gente para fazer polichinelo e a gente se matando naquilo lá, e ela falava: se vocês estivessem namorando, ninguém estava reclamando, passava rapidinho. Mas quando nós estamos em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, essa ideia, essa imagem é muito forte. Câmara lenta da angústia. A ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. O tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico do nosso desajuste.
o problema se torna tão grande que nós ficamos pequenos, nós passamos a gravitar em torno do problema e abrimos mão de ser o centro, de ser o eixo e de nós coordenarmos a nossa própria vida. E olha aí, e quando a morte nos surpreende nessas condições, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, de renunciar a essa imobilização, de renunciar a essa fixação, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos e séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis das quais se nutre e se vive. E o que nos causa mais perturbação nessa vida, nesse mundo, nessa experiência? As paixões, os desânimos, o ciúme, a crueldade, a vingança, o desespero e tantas outras coisas que em nada nos acrescentam, mas que nos prendem a ideias fixas e impedem a nossa evolução. E aí vem outro poeta que também se incomodou com isso. Gilberto Gil, numa composição de uma música chamada Tempo Rei, ele diz: não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. A única certeza é a mudança. Tempo e espaço navegando todos os sentidos. Tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai, meu Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei. Me livra de perpetuar o que não me acrescenta. Me livra de perpetuar na estagnação. Bem, como eu disse, o Eisenhower fez escola e um dos atuais escritores da modernidade que trabalha com produtividade é Stephen Covey. E ele diz num livro que nós deveríamos trocar o relógio pela bússola. E o que ele quer dizer com isso? O relógio só vai contar o tempo. A bússola, ela vai nos orientar. Se nós estivermos centrados, vai nos orientar em direção ao princípio, em direção ao propósito. E é baseado nisso que nós vamos saber distinguir realmente o que é importante e o que é urgente na nossa vida. O que realmente tem importância. É possível, embora não seja muito comum, que mesmo uma pessoa que tenha vivido muito, que tenha vivido por muitos anos, que ela não tenha vivido muito. O escritor José Saramago, português, recomenda, não tenhamos pressa, mas também não percamos tempo. Eu me pergunto várias vezes quando estou no trânsito e vejo alguém costurando para lá e para cá, eu me pergunto, o que essa pessoa vai fazer com esses minutos que ela ganhou, que ela arriscou tanto? O que ela vai fazer com isso? Será que ela vai sorrir para alguém com esse minuto a mais? Vai estender a mão? Vai levar um copo de água? Vai abraçar? Vai entregar um livro? Coisas pequenas. Em 1 minuto fazemos isso. Em 1 minuto, um olhar transforma alguém. Não precisamos de mais que isso.
Se buscarmos na nossa memória, nós vamos encontrar coisas, fatos como esse, que nos transformaram num lapso de tempo. Não precisou nem de 1 minuto, talvez. Tá? Um olhar afetuoso, no momento em que você estava se sentindo enfraquecido, foi o suficiente para te levantar. Uma mínima palavra, sabe? Irmão Leocádio diz, não tem importância, vai passar. Não leva 1 minuto para dizer isso. Portanto, essa é a reflexão que eu trouxe hoje. Que a gente aproveite cada minuto do capital de vida que temos na Terra, porque essa é a melhor forma de nós sermos gratos ao grande presente que nós recebemos, aproveitando esse tempo. O irmão Leocádio traz um exemplo que ele diz que foi procurado por um irmão que estava completamente desorientado, porque o pai estava no hospital e ele disse que postergou a visita. Mais tarde eu vou, à noite eu vou, amanhã eu vou. Quando chegou, o pai tinha desencarnado. Então, imagine o desespero desse irmão, né? Que isso não nos ocorra, que a gente tenha essa atenção de achar o movimento certo, no tempo certo, como Caetano. Muita paz, muita luz a todos. Vamos então passar para um momento de passe, tá? Quem quiser, faça ali a fila, os médicos vão se preparar. Muito obrigada a todos.